Ter pressa é o que está ferrando a sua advocacia. Não é falta de tempo, de oportunidade, de dinheiro, de talento, é a maldita pressa. Ninguém está falando sobre isso e a verdade é que a gente está vendo, principalmente na nova geração de advogados, na qual eu me incluo. Eu sou formado desde 2019, advogo há 4 anos, antes exercia cargo público. E o que a gente está vendo, principalmente nessa nova geração, é frustração, desmotivação. Eu acredito ter encontrado um dos fatores que tem levado a esse atual estado da advocacia. É justamente o meu dever, trazendo aqui, com base nessas observações, para te alertar, para que você não caia nesse desânimo que eu tenho visto alguns colegas cair, o que é muito triste. Nesse tempo de advocacia, embora eu veja como pouco tempo, eu encontrei muita gente boa, muita gente promissora, talentosa, técnica, com um bom futuro pela frente e que acabou desistindo. Entrou em uma crise de identidade, num período muito ruim, que eu posso chamar, sem sombra de dúvidas, de vale da morte da advocacia. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E acabou não voltando. E eu acredito que o que nós estamos vendo, principalmente de 2020 para cá, no pós-pandemia, quando tiveram aí aquele boom dos cursos digitais, milhares de advogados indo aí para as redes sociais, para a internet, para o marketing digital, vendendo solução. É bem verdade que tem muita gente boa, gente séria, gente honesta, mas também é verdade que tem muito charlatão, muita gente desonesta, muita gente inconsequente. E aqui mora um perigo que quase nenhum advogado percebeu e nós é que deveríamos perceber. Nós deveríamos estar vacinados contra isso que eu vou dizer agora, que é o perigo da linguagem. Veja bem, o marketing digital, ele tem uma linguagem própria. E essa linguagem, ela tem os seus objetivos. O principal é vender, tirar dinheiro do seu bolso. O marketing não está interessado em te explicar como é que o mundo funciona, em te esclarecer, em ordenar a sua vida. Não. Ele está interessado em vender. E aqui mora um perigo. A partir do momento que nós temos uma geração que é submetida o tempo todo a esse bombardeamento de propaganda, porque mesmo aquelas peças que você assiste lá no teu Instagram, no teu Stories, é algo às vezes pretensioso, uma rotina, uma pessoa que filmou, que está jantando, que está passeando, que está viajando, e aquilo aparentemente parece que não é uma propaganda, mas eu posso te assegurar que muitas vezes é. E a partir do momento que você é submetido durante muito tempo a esse tipo de linguagem, isso te desordena, te desorienta e acaba tendo um reflexo na sua vida. É normal, por exemplo, hoje, essa nova geração de advogados, quando a gente conversa, entender que está atrasado. Por quê? Por que está pensando assim? Porque está vendo lá o fulano dando certo. É nego viajando em restaurantes caros, casando em um resort, abrindo filial e coisas grandiosas e faraônicas. E é instintivo do ser humano, ainda mais um ser humano que está ali desatento, principalmente por conta das demandas do dia a dia, que surge ali um desconforto e essa sensação de atraso e de urgência. Ocorre, gente, e aqui a gente precisa falar o óbvio. A advocacia não é corrida de 100 metros, é maratona. E o cara que entra nisso pensando que é corrida de 100 metros, ele se frustra. Porque ele começa a correr igual um doido. E de repente falta fôlego. Porque maratona exige fôlego, paciência, estratégia, treinamento. Nós que temos a oportunidade de conversar com colegas que estão há muito tempo nessa trajetória, gente com 1.000 processos, 2.000 processos, 3.000 processos, 20 anos de carreira, 30, 40, tive a honra já de advogar com um colega com 40 anos de profissão. A gente tem que se perguntar como é que esses caras fizeram para atingir o sucesso. Que tipo de mentalidade fez com que eles permanecessem, fossem constantes nessa atividade que é exigente, ainda mais hoje. A gente está vendo aí muito advogado que está perdendo para essa fadiga mental.
para esse estresse excessivo e crônico, e isso não pode acontecer. Nós precisamos garantir, enquanto nova geração, que isso não ocorra. E como é que a gente faz isso? Criando um modelo sustentável de advocacia. O que é o contrário de ser vagabundo. Vagabundo não dá certo em lugar nenhum de forma honesta. Mas é perfeitamente possível que a gente crie um modelo sustentável que consiste em uma série de hábitos que fazem toda a diferença para que um advogado permaneça constante, com perseverança e, sobretudo, sem perder o gosto, o prazer pela profissão. Quem aí não conhece, talvez seja até você mesmo, um advogado que está lá cumprindo suas tarefas rotineiras e perdeu a alegria, o prazer daquilo. O cara só está ali cumprindo, fazendo, porque ele tem que pagar conta, porque o negócio está ali, já é maior que ele, mas ele não tem mais aquela alegria de advogar. E isso é triste. Isso é triste, porque uma hora ou outra ele vai se frustrar. E uma hora ou outra ele vai enfrentar algum problema na advocacia, porque essa é a nossa profissão, né? Resolver problemas, lidar com problemas, lidar com a carga e expectativa emocional do cliente. A hora que a coisa estourar e que vier um problema grande, para o cara que não tiver bem ordenado, ele não segura o rojão. Então a gente precisa sair um pouco desse mundo digital, desse palco ilusório e voltar para a realidade, para o feijão com arroz, para o básico. Eu acredito que ajuda muito a gente pensar o seguinte, né? Para o cara que está nos seus 3 anos de profissão, 4 anos, 5 anos, até 10 anos, se você pensar que a tua profissão ela pode durar talvez 40 anos, que nem a desse colega que eu mencionei, significa então que hoje você está só engatinhando, você está só começando e, no entanto, você está se botando uma pressão que você não vai sustentar. Uma pessoa que eu gosto muito, um dia ele disse uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte: se uma enxada pesar 50 quilos, ela torna inviável o trabalho. E é justamente isso o que a nossa geração está fazendo. Está pegando essa vida ilusória de rede social, de promessas, e está transformando isso em uma enxada de 100 quilos. Vai dar certo? Não vai. É impossível. Então a gente precisa se blindar contra principalmente essa linguagem do marketing digital que tem o objetivo de vender e que é baseada sobretudo em promessas. Essa é a premissa do marketing, né? E ficar atento. Quais são as promessas que a gente vê? Use este funil de vendas e tenha dezenas de clientes no seu escritório amanhã. Ganhe 20 mil por mês a partir de 30 dias aplicando este método. Aplique essa metodologia e o seu escritório será gerido sozinho. Olha, por trás dessas promessas, talvez até existam cursos que possam nos ensinar algumas coisas. Eu já fiz uma porrada de curso e aprendi muito, mas a gente tem que estar atento que esse exagero e, sobretudo, o que vem junto, né, com essas promessas, nunca é só um curso, nunca é só um fulano tentando ensinar algo. Não. Para que funcione essa metodologia do marketing, ela precisa vir acompanhada de uma vitrine, que é justamente esse estilo de vida, né, impossível de se encaixar na vida de um advogado comum. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que eu estou gravando esse vídeo? Eu nunca pus um vídeo no YouTube para falar desse jeito, de colega para colega, porque eu estou vendo muita gente boa desanimando, gente promissora, como eu disse, e a gente não pode permitir. Então, assim, se você se identifica de algum modo com isso que foi dito, ou se você pode acrescentar algo ou passou por algo nesse sentido e tem percebido que de fato, né, a nossa geração de advogados talvez esteja doente e que precisa urgentemente se libertar disso, deixa um comentário aqui embaixo e talvez se inscreva aqui no canal, que certamente nós vamos falar muito mais sobre esse tipo de assunto que tem, infelizmente, destruído uma geração de advogados.